Olá, estou aqui agora num momento de solitude, contemplando o lusco-fusco do final do dia e vim aqui comentar um tema que eu já coloquei, inclusive, na forma de texto no Instagram de A Voz da Lua, mas eu senti vontade de vir aqui aprofundar um pouco mais sobre ele, que é sobre a memória corporal. Nesse final de semana eu tive a grata oportunidade de vivenciar esse tema de uma forma muito profunda. E foi muito voltado para sincronicidades, porque eu resgatei essa temática na minha vivência mesmo do final de semana e ainda tive a oportunidade de acessar registros sobre esse tema na leitura de um livro que é chamado Mulheres que Correm com Lobos, né? Um livro tão conhecido, mas que eu estou ainda degustando há mais de um ano, lendo bem devagarzinho. E, bom, deixa eu contar então um pouquinho do que foi que aconteceu. No sábado, eu tive a oportunidade de participar de um evento que teve uma aula de tango coletivo. E eu consegui, digamos que, convencer meu marido de ir comigo. Nós já temos um histórico de termos feito uma dança de salão na época em que éramos namorados, há mais de, acho que uns 15 anos, 15, 18 anos atrás. E o ritmo, o estilo musical que mais gostávamos de dançar era o tango. O tango ele tem uma cadência muito própria. Tem uma ousadia ao mesmo tempo, uma sensualidade e um compromisso de alguma forma com a beleza. É uma dança que você sente, né? O compasso. Eu particularmente, assim, realmente gosto muito desse ritmo. Não tenho expertise em tango, então o que eu sei é muito básico. Mas foi bem legal ter tido a oportunidade de vivenciar essa aula. E o curioso foi que, à medida que a professora ia dando, né, os passos, os 8 passos do básico do tango, antes mesmo dela dar o comando, o corpo já sabia o que precisava de fazer, mesmo há mais de décadas sem ter feito. E é incrível, né? A memória que está no nosso corpo. O nosso corpo ele guarda uma memória muito, muito profunda. Na pele, os ossos, os músculos. Tanto de coisas boas quanto de coisas difíceis, situações difíceis também. E no que diz respeito a essa aula, foi uma sensação muito agradável, muito boa de estar em sintonia com o ritmo, com a música, com a cadência e a corporalidade também junto com o meu companheiro, foi muito bom. Aí resgatou esse tema da memória corporal. Ao final da aula eu tive a dádiva de conversar com a professora e aí curiosamente ela falou exatamente isso que eu já tinha pensado e comentado com o meu marido. Quando foi no outro dia, eu fui fazer a leitura degustativa, assim eu brinco, de um capítulo de Mulheres que Correm com Lobos e calhou de ser justo um capítulo que falava de forma sincrônica sobre o corpo. Resgatava a questão das mulheres que culturalmente vêm sendo moldadas a ter um padrão corporal que é cultural, né? do que é o bonito, do que é o certo e da forma como isso vem podando as mulheres do acesso ao amar e a valorizar o seu próprio corpo na sua funcionalidade, no seu sentir, da forma como ele é, sem estereótipos, sem comparações, compreendendo que o corpo, ele para além de instrumento, ele é templo. E ele é sagrado por ser o que ele é, da forma que ele é, na função que ele exerce, sem ter necessidade real de se encaixotar num determinado padrão para poder ser tido como digno, bonito ou sabe lá mais o quê.
E a gente esquece disso, né? A gente tende a se comparar muito. E em determinada parte desse capítulo do livro, ele fala também sobre as células, como as nossas células guardam uma memória, como os nossos tecidos guardam uma memória. O nosso corpo, ele tem esse legado de ter uma memória específica dele, que tanto pode ser boa quanto pode ser muito sombria e difícil. E acessar essas memórias pode ser tanto fonte de deleite quanto pode ser uma fonte de sofrimento. E a importância de saber discernir esses dois tipos de memória, ressignificando o que é difícil, muitas vezes sozinho ou sozinha não é possível. Então a parte de terapias, né, a parte da ajuda de pessoas qualificadas, a parte da busca do autoconhecimento. E no que o que tem de bom cultivar, guardar aquelas memórias positivas como pequenas pérolas dentro de uma caixinha, né, de um relicário que, às vezes, num momento difícil, acessar essas memórias pode trazer uma vivacidade, uma alegria, pode acender uma chama que talvez tivesse sido apagada se não houvesse essas memórias. E aí, no que diz respeito a memórias difíceis, né, ainda nesse final de semana eu terminei acessando elas também. Eu reencontrei uma conhecida que fazia muitos anos que eu não a via, eu acredito que por volta dos 15 anos. E numa conversa demorada, ela estava precisando muito de conversar e naquele momento eu terminei ouvindo, muito mais do que falando. Ela entrou em detalhes de um procedimento médico que ela fez, muito doloroso. E à medida que ela ia descrevendo o que ela tinha passado, eu comecei a sentir no meu próprio corpo as dores que ela relatava. Porque eu vou chamar de coincidentemente, apesar de eu não acreditar em coincidências, para mim tudo é fruto de uma grande sinfonia do universo. São as coincidências sincrônicas que vêm para nos trazer pequenos despertares de nossas sombras, de nossos dons. E nesse momento não foi diferente. Através do relato dela, eu acessei dores minhas diante de condições de saúde que eu também tenho, né? Especialmente no que diz respeito a procedimentos médicos, diante da cardiopatia congênita que eu nasci e dos vários procedimentos que eu precisei me submeter, né, para poder hoje estar aqui. Então, quando ela relatava aquele procedimento, eu sentia fisicamente em mim. Foi muito desconfortável poder ouvir, né, ouvir. Até que chegou um momento que eu falei a ela que tinha também memórias semelhantes e que estava até suando com o relato dela, assim, sinalizando que aquela conversa naquele assunto precisava de ser realmente, naquele momento, mudada, porque não estava me fazendo bem. E educadamente ela mudou, né, o tom da conversa, mas ficou para mim o acesso a essa informação de que o corpo ele carrega o sutil, as memórias sutis, as lembranças, não apenas de coisas boas, como tinha sido no dia anterior, do corpo que sabia movimentar-se diante dos passos de tango que racionalmente não lembrava, mas que o corpóreo sabia, quanto também o acesso a memórias de profunda dor, a partir da empatia, vou chamar assim, né, diante do que essa conhecida estava me relatando, sinalizando que tem coisas muito, muito profundas que precisam ser trabalhadas em mim mesma, porque ficaram como memórias de dor e causando sofrimento. Então ainda não estão curadas, precisam ser trabalhadas. Então é isso. Eu deixo aqui essa mensagem de que o nosso corpo, muito mais do que instrumento para a nossa vida física, ele é templo e ele precisa ser assim, como tal, compreendido, valorizado, honrado, da forma como ele é, sem comparações, compreendendo a dádiva que é tê-lo aqui conosco para essa nossa missão, essa nossa vida aqui na Terra. Abraço a todos. Paz e luz hoje e sempre.